Continuando a nossa série de Efésios, nós estamos aqui no capítulo 5, meados dele, em que Paulo está dizendo, olha, você não pode fazer o errado, você tem que fazer o certo. Ele vai nomeando série de comportamentos que são negativos e mostrando em oposição aos negativos aqueles que são positivos. No programa passado, nós vimos que ele dá uma ordem para que os efésios fossem cheios do Espírito Santo. Vimos também que ser cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas o dia inteiro, mas é manifestar o fruto do Espírito, é agir controlado e dominado pelo Espírito de Deus, pela pessoa de Deus na sua vida. E aí ele vai dar algumas dicas de como se faz isso. É o que ele diz no versículo 19 e 20 e 21. Ele diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quero ficar hoje com você no versículo 19. Ele está dizendo, olha, enchei-vos do Espírito Santo, é o que ele diz no versículo 18, como? Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E a pergunta que eu lhe faço é, o que é que tem ocupado o centro das suas conversas? Sobre o que você tem falado? Ele está dizendo que é para a gente falar entre nós com salmos e com cânticos. O que significa isso? Que é para a gente gastar tempo conversando entre os irmãos, né, da mesma fé, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus faz. Se você lê o livro de Salmos, ele está sempre exaltando o poder de Deus, a criação de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo as capacidades, as qualidades, os atributos, que Deus é perdoador, Ele é aquele que nos esforça, que nos capacita, que nos nutre, que nos rega como água. Leia o livro de Salmos, você vai ver que se você começar a falar sobre o que está lá, você vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Mas sobre o que é que a gente anda conversando? Precisa de muito esforço. Vá nas redes sociais. Observe qual é o assunto dos crentes. Sobre o que crente fica conversando. Crente está falando de tudo, está falando de política, mal dos políticos, ao invés de orar por eles, como Deus diz na palavra que era para fazer. Está denegrindo a imagem das pessoas que estão em posição de autoridade porque não concorda com o partido, com a ideologia. Está fazendo o que Deus não mandou fazer. Está falando mal de político, está falando mal das pessoas, está expondo a nudez espiritual das pessoas, né? Está lá curtindo, compartilhando a respeito do pastor tal, do tal que caiu, que mudou de ministério, gastando tempo com isso, está se indispondo com as pessoas, está criando uma coragem vergonhosa de falar contrário à opinião de todo mundo. Crente hoje tem opinião sobre tudo e sobre todos, sempre é o dono da verdade, não é? Uma chatice sem limite. E Paulo está dizendo que para você ser cheio do Espírito Santo, o teu assunto não pode ser esse não. O teu assunto de Facebook, o teu assunto de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, seja lá o que for, a tua conversa com a vizinha, na tua faculdade, no intervalo, tem que ser sobre a palavra de Deus. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Outra coisa para tu prestar atenção, o que você canta, né? Cante aquilo que enaltece o Senhor, cânticos espirituais, aqueles que vêm realmente de acordo com a palavra de Deus, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É preciso que haja inteireza de coração, é preciso que o nosso viver seja permeado pela presença de Deus para que sejamos cheias do Espírito Santo de Deus. Tu percebe como há uma diferença abissal entre o falar em línguas num contexto específico de oração e o viver diário cheio do Espírito de Deus? É muito diferente, é um cultivo. Você precisa intencionalmente decidir, vou falar sobre a palavra de Deus, vou cantar hinos espirituais, vou louvar a Deus em todo o tempo.
para que o Espírito Santo esteja na minha vida e se manifeste através da minha vida.